Já tá gravando. Só gravando. Vamos pegar um pouco baixo, mas não atrapalhar os dedos. As coisas estão falando pega a palavra de Deus pelo Brasil, levando o povo para a sombra de Jesus. É o cumprimento da palavra de Deus. Deixa essa mensagem de alerta em todo o Brasil sobre a volta de Cristo, sobre o cumprimento da palavra de Deus. Infelizmente, a humanidade está tão preocupada com a volta de Cristo. Gabriel Rodrigues. Você vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Também. Você vê o que está acontecendo no Iraque, na Síria, no Haiti, no Afeganistão. Você vê nos noticiários o que acontece nos Estados Unidos. Furacões destruindo cidades inteiras. O que aconteceu no Japão, tsunamis acabando cidades inteiras. O que acontece na Indonésia, em todos os países, terremotos, furacões, tsunamis, guerras, catástrofes, pestes, terremotos, e o ser humano está cego espiritualmente, não se preocupa com o governo espiritual. Todo mundo se preocupa com a morte da carne. Por isso que os hospitais estão. Mas sabe que o ser humano precisa se preocupar com a morte da alma. Que é que será a luta direto. O ser humano precisa se preocupar com a morte da sua alma, que é a sua morte. Olha o Apocalipse, versículo 15. Onde a Bíblia diz assim: mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Oi, Neto. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Quando é que os hospitais estão super lotados, não só aqui em todo o Brasil. Você vê que o homem não manda para a vida, na rua, morreu 17 milhões de pessoas com uma pandemia chamada coronavírus. 17 milhões de pessoas. E muitos ricos não se ouve notícia de morrer na pandemia. Eu vejo que você não viu notícia que os moradores em situação de rua morreram nas calçadas, nas marquises de tráfico, mas morreu muitos empresários, morreu muitos fazendeiros, morreu muitos artistas, famosos e ricos. Uma enfermidade espiritual, o coronavírus, isso aqui que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, Mas não tinha que entender? é permissão de Deus, sabe? Pode ser desse também, mas era o mas pode ser você também tem nada. Porque Deus é aberto ao ser humano, o ser humano leva a Deus para a brincadeira. O ser humano está brincando com Deus. O ser humano brinca com Deus. Deus está brincando, o ser humano brinca com Deus. Deus alerta a humanidade, mas a humanidade rebelde. Você vê o que fez outro dia. Há poucos dias, rapaz, no Rio de Janeiro. Uma senhora chamada Madonna, ela parou no Rio de Janeiro, fazia loja em cima do povo. E muitos seres humanos idólatras foram lá. Uma semana aguardando o julgamento. Você vê o que está acontecendo nos estádios de futebol do Brasil e do mundo. Pessoas, milhares e milhares de pessoas, param os seus domingos, os seus finais de semana, a idolatrar jogadores, ídolos, futebol. Você vê o que está acontecendo nas festas pelo Brasil, festas religiosas. Pessoas param as cidades inteiras para idolatrar imagens de escultura.
Aí quando se fala no Deus Todo-Poderoso, quando se fala na mensagem de salvação, quando se fala na palavra do Evangelho, que esse Evangelho que está pegando a você, o ser humano fica com raiva. O ser humano fica estressado que não precisa ouvir essa palavra. O ser humano, ele faz corrigir nos ouvidos a mensagem do Evangelho, porque ele aborrece ouvir de Deus. Precisa renunciar ao seu pecado, que precisa reconhecer que ele é um pecador, que precisa daquele que é o poder de Deus. José Carlos de Camargo. José Carlos de Camargo. Rode Silva do Nascimento. Ai, cara! Samuel. Porque o ser humano precisa, nós seres humanos precisamos buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus é o único que tem a ver com as E a palavra de Deus diz que o pecado aborrece a Deus. Deus ama o pecador, porém ele aborrece o pecado. Quem aborrece o pecado, eu tenho que estar acontecendo com a terra, com o ouro, com a grande na época dos anteriores ao dilúvio. Dias anteriores ao dilúvio, Deus chama Noé. Deus, Todo-Poderoso, chamou Noé. Disse: Noé, faz parar, porque eu vou destruir essa terra. Então me envergonhe de ter criado o ser humano. Me envergonhe de ter criado o homem. Foi Deus que falou. Eu me envergonho de ter criado o homem, porque eu tenho pecado com o homem. Tem chegado perto das duas famílias. E Noé fez a água, passou 5 mil anos pegando. Noé, esse pai é louco. Chamou Noé de louco, eu sou o papai de Noé. Deus foi do luto e destruiu aquela nação que se salvou de Noé e a sua família e alguns animais. Jesus comparou essa geração àquela geração. Ele diz assim como foi Jesus. Comiam, bebiam, gostavam, não estavam sem casamento. Eu vi que Noé e Noé, talvez o dilúvio, e eles não perceberam que o dilúvio levou a todos. Assim será essa geração. Assim será essa geração que Jesus compartilhou. Porque o pecado tem chegado terrenos na vida do povo. Anne Mavi. O pecado tem chegado feridas na vida de Deus novamente, pior do que naquela época. Porque hoje é sodomismo, hoje é homossexualismo, lesbianismo, é droga, é idolatria, é feitiçaria, é adoração a demônios nos carnavais, é idolatria com ídolos, artistas e desprezo das coisas de Deus. José. Seu José. Eu estou pegando aqui, estou pegando um pouco baixo, mas cada um pegando. Estou pegando 20 estados brasileiros. 7 estados do Brasil foi proibido de pegar o Evangelho de Cristo. Porque esse Evangelho de Urbano, o Evangelho que tem que ser humano na Jesus. Jesus disse aqueles que é se a sua cruz em si, Jesus disse. O ser humano tem que se renunciar a si mesmo, para ser de amor. O ser humano tem que reconhecer que tem que Jesus a salvação da sua alma. Porque aquele que não receber a salvação da alma, ele vai receber a condenação. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. O ser humano tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo e tem que pedir misericórdia a Deus. Aí Deus vem perdoar os seus pecados, vem escrever o seu nome direito na vida. E quando ele partir dessa
ser recebido no inferno. Não tem terceiro caminho, é dois caminhos que existem. Um é a eternidade. Essa palavra é muito demais. Por quê? Porque o ser humano, Jesus disse que uma profecia nos últimos tempos, o evangelho do reino faria punição nos ouvidos do ser humano. E esse evangelho tem feito punição nos ouvidos. Então, pessoal, presta atenção nessa palavra. Jesus me revela até que não tem coração para fazer a mensagem. Porque a maioria tem raiva. Se pudesse colocar a na folha aqui de chuva. Ela não viu só me falar de você. Você está ali também. Porque as pessoas estão fora, estão dando dinheiro. Isso é uma cidade da rua, do muçulmano. Bom, a maioria presta atenção que estaria atento. Agora eu estou falando aqui do caminho do céu e do caminho do inferno. A preocupação da sua alma não é passar a eternidade. Com quem você morará a eternidade toda. A Bíblia diz assim, que lá no inferno, agora eu estou falando, eu vou explicar lá. Jesus disse que lá era branco e evangelho de Deus. É um fogo que nunca se apaga ao menos nunca morre. E quando o ser humano partir dessa terra, ele não escapa, ele vai para o seu inferno. Ou o demônio vai levar ele, ou o demônio vai levar a sua alma. Porque o corpo vai encontrar com ele. O cara pode ser médico, o cara pode ser engenheiro, o cara pode ser empresário, o cara pode ser bilionário, ou o cara pode ser morador de rua. É o seguinte, a única coisa que o ser humano leva daqui, a fé e as obras. Lá ele não vai levar profissão, lá ele não vai levar roupa. Até a boca do ser humano ele vai dividir porque o outro vai dividir ele, para ser sepultado. Só que a alma ela vai se pôr na vida eterna. Lembre-se disso, eu não estou brincando aqui de pegar a mensagem não. Porque isso aqui não é fácil para mim não. Aqui não é fácil para mim estar pregando não. Para mim estar pregando aqui, eu tenho que estar em jejum de oração. Porque a maioria dos demônios estão apossados de obras humanas. Agora mais um. Eu tenho que ficar parando porque o meu chama assim, a gente tem que ficar fora. Mas olha, presta atenção, irmão. Você vê que o Rio Grande do Sul é Deus que manda na chuva. O próprio Senhor Jesus disse assim, que Deus é bom. Ele manda a chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, ele manda a chuva não é São Pedro. Esse negócio de São Pedro foi inventado. Quem manda na chuva é Deus. É Deus que manda na chuva para justos. É Deus que faz descer a chuva sobre a terra. É Deus que faz com que o sol seja quente ou em algum lugar mais quente do que outro. É Deus que controla os ventos, as tempestades. É Deus que controla as placas tectônicas. É Deus que controla os mares, os oceanos, para eles não invadir a terra. É Deus que controla os animais selvagens, para eles não invadirem a cidade e não vir destroçar o ser humano aqui, ó. Porque tem muitos animais selvagens. E se eles não obedecessem a voz de Deus, eles entravam na cidade matando pessoas. Mas vocês sabem o que o animal selvagem faz, obedece para o ser humano, cara. Porque o animal selvagem ele só mata o indivíduo dele se alimentar. E depois vai dormir. O ser humano mata por prazer. A maioria do ser humano, todo ser humano mata por prazer, só para ver o corpo. O ser humano odeia o outro somente para olhar a cara e a cara dele. Ô meu irmão, Jesus. Viu? O ser humano, está o tempo do ser humano quebrar o orgulho e a soberba dele. Porque Deus tem quebrado o orgulho e a soberba de muitos países, muitos lugares. Deus tem quebrado o orgulho dos seres humanos. Ele quebrou o orgulho dos sírios. Os sírios, a Síria está destruída, ó. A Síria está destruída. Porque os sírios sempre foram orgulhosos. Ele destruiu o povo do Iraque. O Iraque está destruído. O Haiti está destruído porque terra e abominação a Deus. Terra de umbanda e adoração a demônios. Deus tem destruído países inteiros. A África é um lugar terrível de sofrimento, de pobreza. Por quê? Porque adoram demônios. Não são todos, eu estou generalizando. O Brasil
está sendo destruído em guerra civil no Rio de Janeiro. Quem consegue morar no Rio de Janeiro? Tiro de fuzil a noite inteira. As pessoas estão dando casas de graça nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades, porque não conseguem morar. São Paulo está terrível, ninguém consegue colocar na mão. E daí por diante? Por quê? Por causa do pecado do ser humano. A Bíblia diz que se queixa o homem a não ser do seu próprio pecado. Aí Jesus perdoou o pecado do ser humano. Jesus está de braço aberto, Mateus 11, 28. Ele diz: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não mais são vós o meu jugo, aprender de mim as mãos, e um humilde coração e ponto descanso para as nossas almas. Jesus está de braço aberto para o ser humano. Mas sabe o que o ser humano faz? Despreza Jesus. O amor de Deus ainda está sobre a terra. O amor de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 13, versículo 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus pensa, toda a vida diferente do ser humano, mas o ser humano despreza a vida eterna da sua alma. O ser humano prefere seguir, aleluia, aos caminhos para ele é agradável. Para ele é agradável. Só que para Deus está sendo abominável muitas vezes. Né? Filha de Deus, tem muitos prestando atenção aqui na palavra. Para muitos o caminho dele é abominável para Deus. Para ele está tudo maravilha. Mas Deus está, sabe, permitindo essa pessoa na Deus simplesmente porque Deus é bom. Porque antigamente Deus matava. Quando o ser humano era muito rebelde, Deus matava o ser humano. Deus destruiu cidades inteiras com Sodoma e Gomorra, com fogo. Com fogo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu o mundo aqui, como eu já falei, com o dilúvio. Todo mundo morreu afogado. É aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o povo não se acorda. Não se acorda. E Deus está falando com a terra usando a natureza. Deus está tentando falar. Deus usa pessoas como eu. O povo fica com raiva, odeia o pregador. Aí Deus usa a natureza para falar. Alguém fala em Deus? Liga a televisão, irmão, e veja se alguém fala aí o nome de Deus, irmão, na televisão. Mesmo no catástrofe da terra. O cara está aqui, Lula, atrás de governador, atrás de senador, de tudo. Agora ninguém fala em Deus. Olha. Ninguém se tem o nome de Deus. Aí Deus fica contente com isso? Não, Deus fica triste. Porque Ele criou nós, seres humanos, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para sermos adoradores de Deus, não idólatras do ser humano. Ele criou o ser humano para adorá-lo, para obedecer. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele deu ordem para obedecer a Ele, lá no paraíso. O que eles fizeram? A primeira coisa, obedeceram mais a voz da serpente do Filho de Deus. Assim tem acontecido com o ser humano. Deus manda falar com a terra, nós falamos com a terra. Sabe o que ela faz? Fica com raiva. Procura bater papo, somente para dizer que não está prestando atenção aí. Tem pessoas que puxam assim com outros, na hora que está ouvindo a palavra de Deus, só para não ouvir. Passa o tempo todo sem falar com ninguém, mas o cara começa a pegar a língua, aí a língua começa a bater papo para a palavra não entrar, sabe? Porque a palavra que entra pelo ouvido e descer pelo coração, que a pessoa se converteu. Ele diz assim: quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque o coração é a porta da salvação. O coração é a porta que Jesus entra. Apocalipse 3:26 que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e farei comigo. A porta é o coração, a casa é o ser humano. Deus habita dentro do ser humano. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mãos humanas, porque Deus não habita em terra. Deus quer habitar dentro do ser humano, mas para isso o ser humano tem que abrir a porta. E a porta é o coração. Aí você
Porque isso é um pecado terrível. É um pecado da calúnia. É um pecado de fofocar na vida dos outros. O ser humano vai brincar nesse pecado. Aldinês Barbosa. Ana Carolina da Silva. O ser humano ele precisa perder o orgulho de ser humilde. Como é que ele perde o orgulho? Reconhecendo as suas falhas, a sua limitação, o seu pecado, e dizendo: eu preciso de Deus. Eu tenho que ir para Deus, porque só Ele tem salvação, só Ele tem transformação, só Ele tem libertação para a minha vida, só Ele tem cura para o meu corpo. Porque, irmão, nós somos nos últimos tempos, como eu já citei aqui. Nós já estamos nos últimos tempos. Se você for ler a Bíblia, as profecias bíblicas são todas cumpridas. A frieza do amor do Senhor. Jesus diz: você multiplicar a iniquidade. O amor de quase todos se esfriará, até dos escolhidos. O amor do ser humano se esfriou. Outra ideia. O amor do ser humano se esfriou. Os animais dão lição de amor muito mais do que muito ser humano. Os animais se apaixonam. Os cachorros selvagens, as coelhas, os leões, eles são mais unidos que o ser humano. O ser humano, quando se une, é para formar facções. Porque até a igreja de Deus está dividida na terra. Por causa de uma plaga. Por causa de um ditador, o homem conseguiu dividir a igreja, que era para estar unida, para dividir. Os animais são mais unidos, os humanos, os pássaros. O ser humano não consegue. Nós vemos aqui uma multidão de pessoas. Como me conhece a vida de Deus? Deus, Ele quer, aleluia, novamente unir o seu povo em amor. Em amor. Ele não quer que o povo seja frio, amorosamente. Ou se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, que é o mal. O amor de quase todos se expiará. Até dos escolhidos, olha, até da igreja. A outra profecia que é esse que eu estou fazendo aqui. Ele disse que o evangelho do reino fazia comichão nos ouvidos dos seres humanos, do homem. E esse evangelho tem feito comichão nos ouvidos de muita gente. O evangelho verdadeiro, que é para arrependimento, para arrebatamento, para santificação, que é o evangelho bíblico. Porque o evangelho Da dentista. o evangelho falsificado e falso profeta, ele agrada todo mundo. Porque ele não requer isso. Ele não requer santificação. Ele não vai ter que o ser humano coloque Deus acima de tudo. E é que nós voltar para esse evangelho bíblico. Eu estou pegando aqui arrepender, porque é chegar no reino dos céus. Existe outra profecia que está lá no livro de Apocalipse 16, versículo 12, que é o grande burocrato, a sexta taça do sexto anjo, foi essa do grande burocrato, e a sua água secou-se. Para que João dizendo que revelou, e disse: sair a boca do dragão, a boca da besta, a boca da três demônios semelhantes a anjos. E eles vão, até os seis vão pegar os parabéns da batalha. Essa profecia também está cumprida. O grande burocrata está seco. Os governos do mundo inteiro estão congregados para grandes guerras, grandes batalhas. Nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial. O ser humano está vendo isso aí no Rio Grande do Sul, está todo mundo lamentando, todo mundo. A gente fica muito triste com isso, essa situação. Só que vai vir coisa pior aí, irmão. Sobre todo mundo, que o ser humano está brincando. Eu estou pegando aqui, ó, parece para muitos, acaba vendo que um vídeo sai do outro. Irmão, virá uma guerra tão terrível ali, que o homem chorará e gemerá como se estivesse com dores de parto. Eu falo com o profeta de Deus. Deus vai chacoalhar essa terra, não é só o Rio Grande do Sul, não. É o mundo inteiro. Para o ser humano aprender que Deus é Deus. Eu não estou brincando aqui, não estou pegando religião aqui, não. Aqui eu prego Jesus Cristo. Jesus Cristo não é religião.
O Evangelho de Cristo não é religião. Religião o ser humano inventou porque dá dinheiro. Destruindo o islamismo. E os islâmicos são uma das religiões mais ricas do mundo. Você vê que financia os terroristas do mundo inteiro. O catolicismo. As pessoas disseram que o catolicismo, eu sou ouvindo do catolicismo. Não criticando você siga a religião que você quiser. Eu estou só alertando aqui. O catolicismo, eu fiz parte dele. Só que o catolicismo não ensina a Bíblia. O catolicismo, você vai em um lugar lá para assistir uma missa, eu vou ser mais direto. Vai ter um jornalzinho lá escrito da forma que veio lá de Roma. Aí você procura versículos bíblicos naquele jornalzinho. Procure o que Deus fala com a terra. Porque a Bíblia é um livro espiritual personal do ser humano. Mas as religiões não citam a Bíblia. Deus abomina a idolatria. Ele disse que Êxodo, capítulo 20. Mas só para você prestar atenção, você agora o que você quiser. Eu estou só alertando você, Êxodo capítulo 20. Deus dizendo ao povo através de Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, a casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, e semelhança de grão em cima do céu, e debaixo da terra, nem na salva debaixo da terra. Pode lá conferir. Êxodo 20. Não as incorporarás nem a Satanás público, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai e filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é Deus falando na terra. Aí o ser humano cria deuses para ele. Deuses da forma que ele quer. O ser humano adora deuses que ele achando que está certo. Porque ele foi instruído Deus pelas pessoas do passado. Mas nós precisamos saber que Deus é zeloso, quer dizer, é ciumento. Ele não é ciumento. Ele quer que você adore unicamente a Ele. E Ele é o que? Espírito. Jesus disse assim: a hora vem e a hora é. Em que os verdadeiros adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque Ele quer que os tais, que aqueles que o adorem em Espírito. Deus é Espírito. Ele está aqui no meio de nós. Deus é como o oxigênio que nós respiramos. Se o oxigênio faltar, nós morremos como no coronavírus, morremos de medo, porque faltou o oxigênio nos pulmões. Assim é Deus. O ser humano que não tem Deus, ele vai morrer espiritualmente. A morte espiritual será eterna, será um tormento, será um tormento eterno. É por isso que eu estou alertando você. Busque a vida que é Jesus Cristo. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invoque Ele enquanto você tem fôlego de vida. Porque a Bíblia diz que após a morte segue o juízo. E depois do juízo não há mais esperança. Ou você será condenado ou será salvo. Então existem dois termos. A Bíblia diz assim, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o tormento e desprezo eterno. Para onde você irá? Será que você vai para a vida eterna junto com Deus? Será que os seus feitos, as suas atitudes, será que, aleluia, o seu caminho que você está trilhando vai lhe conduzir para Deus ou vai lhe conduzir para as trevas? É só para você meditar e refletir. O que eu estou fazendo aqui para agradar a Deus? O que será que eu fiz aqui para Jesus, para Ele escrever o meu nome lá no livro da vida? Será que diante do que eu fiz para Jesus, para Ele perdoar meus pecados? Para Ele colocar dentro de mim o seu Espírito Santo? Você tem que refletir isso aí, essa palavra para você refletir. Será que eu carrego dentro de mim o Espírito Santo? Será que eu tenho o Espírito Santo comigo? Ou será que quem está comigo é demônio, espíritos imundos? Você tem que refletir isso. Porque o ser humano é um hospedeiro de espíritos, irmão. Ou ele carrega o Espírito Santo de Deus, que é enviado por Cristo Jesus, ou ele carrega demônios.
E eu falo como profeta de Deus que a maioria dos seres humanos estão cheios de demônios. Porque quando a palavra incomoda você, não é você, ser humano, que se sente incomodado, é os espíritos imundos que estão dentro de você. Porque a palavra é luz, e a luz incomoda as trevas. Se você está se sentindo incomodado com essa palavra, você está indo numa igreja e peça ao pastor que repreenda os espíritos imundos que estão em você. Porque essa palavra não é para incomodar você, é para incomodar você. O ser humano ele precisa saber que ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Deus que habitou o Espírito Santo em você. Mas você tem que abrir a porta que tem para Jesus. Ele disse: eu irei para o meu Pai e vos mandarei um Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, mas pode conhecer. Ele habita em nós, mas habita em os apóstolos de Jesus. Ele falou isso para os apóstolos. Mas ele tem que habitar entre nós também. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus. Porque ele é que envia o Espírito Santo na nós. Ele que pode nos usar. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu deixo essa mensagem, mas eu não posso salvar ninguém. Eu não posso transformar ninguém. Eu não posso fazer com que você aceite essa palavra força, porque não é por força nem por violência. Só que se você quiser a salvação da sua casa, da sua alma, você tem que aceitar, irmão. Não tem arrudeio, não. Eu poderia dizer, não, você pode ficar do jeito que você quiser. Mas eu tenho que alertar, você tem que aceitar a palavra de Deus, você tem que aceitar Jesus, você tem que pedir a Deus que, aleluia, grande seja do nome de Jesus. Pai eterno, Pai querido. E caminho na presença, renunciando ao pecado. Aí você pode receber a salvação da sua alma. Eu vou finalizar essa mensagem e agradecendo os médicos aqui, agradecendo o pessoal, agradecendo vocês que ouviram essa palavra, viu? Agradecendo a vocês que ouviram a palavra de Deus. É isso que os pregadores têm que fazer, agradecer o povo ainda, por ouvir a palavra de Deus. Você sabe por que o pregador tem que agradecer as pessoas por ouvir a palavra de Deus? É por orgulho de muitos que não querem nem ouvir mais a palavra de Deus. Ele se acha tão autossuficiente, ele não precisa mais de Deus, não. E aqui eu agradeço a vocês. Obrigado por ouvir a palavra de Deus. Agora vocês buscam o Senhor. Busquem a presença de Deus enquanto estão vivos. Enquanto estão vivos aqui, ó. Porque depois que vocês partirem dessa terra, seguirá o julgamento. Não tem mais volta aí. A sua família vai estar levando o seu corpo lá para sepultar, mas a sua alma já tem sido levada. Segundo a Bíblia diz que anjos operando levaram um corpo alma do ser humano. Instantaneamente. Ela caiu. Parábola do rico e Lázaro. Pode meditar lá na sua Bíblia. O ser humano caiu aqui. Se você morreu com Cristo, os anjos não levaram você para ser pecador. Se você morreu sem Jesus, os demônios irão levar você para o Hades. O tormento será terrível. Já começará o tormento do ser humano. Aqui, Deus está permitindo ainda que a palavra dele seja pregada, mas é por pouco tempo. Em breve haverá fome e sede sobre a terra, não fome de som, fome de sede de alma, mas que ouvir a palavra de Deus. Uma hora você vai querer ouvir essa mensagem, não vai ter ninguém pregando mais não. Não vai ter mais ninguém pregando não, sabe por quê? Porque Deus vai retirar a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e eu finalizo essa mensagem. Louvado seja Deus, meu Pai. Para a glória de Deus, e eu peço que vocês não busquem uma religião, não busquem uma placa de denominação, busquem Jesus Cristo, para pôr um lugar sério para vocês congregar e seguir a presença de Deus. E que Deus se agrade nas vossas obras, porque a fé sem obras é morte. Então você tem que ter fé, mas tem que ter obras, tem que ter atitude. O Evangelho é mudança de caráter, é mudança de comportamento. Você precisa.
Uns para receber uma boa na sua mão também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.